Olá pessoal, tudo bem? Esse segundo vídeo que eu tô fazendo para vocês, mas bom, eu queria falar um pouco mais dos charlatões que falam, por exemplo, dá para ser cientista de dados com 4 a 6 meses estudando. E vocês acreditam que isso é verdade? Pois é, eu tenho certeza que não, porque hoje eu trabalho há 10 anos com dados já, e desses 10 anos, 5 anos como analista de dados, e 5 anos como cientista de dados. Eu já estou como especialista numa consultoria internacional, mas eu vejo as pessoas acreditando nisso porque realmente os coaches que postam essas coisas são realmente, eles convencem, né? E eu quero realmente ajudar vocês a entender como que é o passo a passo. Eu quero abordar 3 temas muito legais, que o primeiro é sobre formação, o segundo é sobre a dedicação do dia a dia que você vai ter que ter como para estudar cientista de dados e o que fazer, né? Bom, a primeira coisa, todo mundo pensa, eu não estudei engenharia, não estudei matemática, não estudei estatística, será que realmente eu vou conseguir ser um cientista de dados? E eu falo que sim. Teve uma pessoa que trabalhou comigo, ele tinha 20 anos, ele não tinha formação nenhuma. Na verdade, ele fez faculdade só para poder realmente entrar numa empresa maior comigo, né? Ele trabalhou comigo. E ele fez até EAD para conseguir entrar nessa empresa maior, né? E hoje está trabalhando pela França e é, assim, para mim, um dos cientistas de dados mais inteligentes que eu já vi, porque ele tem a característica que todo cientista de dados bom tem, que é ser curioso e não ser preguiçoso, que falar, bom, eu não sei uma coisa, beleza, eu vou lá, vou tentar entender como que eu vou resolver aquilo, né? E para mim não importa se você fez engenharia, estatística, matemática, alguma coisa voltada a exatas, importa que você que seja curioso. Eu já vi pessoas também, como algum emprego antigo meu, que, poxa, se formou na melhor pública de engenharia, tal coisa, e tá com 30 e poucos anos, e assim, é muito folgado, sabe? Não faz as coisas, não corre atrás, pode ser até inteligente, mas inteligência pra mim é aquela pessoa que faz as coisas e é aquela pessoa que vai atrás, senão não dá certo. E por isso que eu acho que faculdade pra mim não importa hoje em dia para quem é cientista de dados. E até, o cara, assim, que trabalhou comigo, ele é muito inteligente, assim, muito, assim, fora da curva ali, e para estar na França hoje, com 20 e poucos anos, trabalhando, fazer o que ele fez, o cara é muito bom. Segundo passo ali é a dedicação diária que você tem que dar, que, por exemplo, hoje eu trabalho 8 horas por dia, mas eu tento pelo menos dar 1 hora, 2 horas do meu dia ali para entender coisas novas, porque a ciência de dados hoje tem muita coisa nova, modelo de RAG, modelo de Text-to-SQL, que, por exemplo, você tem que saber como funcionam os agentes, porque toda vaga que você vai fazer, a pessoa pergunta, você sabe fazer o modelo de RAG, como você implementou, e se você não saber o mínimo, você não consegue nem passar da primeira fase, sabe? Nem estudar, por exemplo, beleza, como que eu combato uma alucinação, por exemplo, de um modelo, que aí vão perguntar pra você, e assim, se você não saber a coisa simples, você não vai passar pra frente, né? E que mais? E todos os dias estudo um pouquinho mais, vejo vídeo no YouTube, tento estudar com o ChatGPT, conversando com ele. Tem agora aquele notebook LM, que também você coloca alguma coisa lá e ele te faz um podcast. Eu uso muito isso para apresentações. Por exemplo, eu quero saber numa apresentação como que eu vou apresentar tal coisa, e eu quero ter um pensamento do começo, meio e fim bem estruturado, né? E aí com o notebook LM você consegue entender por um podcast, saber como você realmente destrinchar o que você vai apresentar em si. E é bem legal. E, enfim, eu não sou uma pessoa de ficar lendo artigo todos os dias, eu sou uma pessoa de ler mais vídeos, sou mais visual, né? E não gosto tanto de ficar 100% vendo só artigo, lendo livro. Eu gosto de ver vídeo no YouTube, essas coisas assim mais. E a última dica é o que estudar, como focar nisso, né? Que aí, bom, quero entrar como cientista de dados numa área. Beleza, qual que é a empresa que eu quero entrar? O que a vaga tá pedindo? Aí você vai ver, poxa, naquela vaga tá pedindo SQL, Python, agentes, por exemplo,
Scikit-learn, Pandas, modelos de Deep Learning, que mais? Aí, por exemplo, algumas empresas pedem Power BI, Looker, essas coisas assim, mas assim, eles pedem, mas não cobram isso na entrevista, né? Só falam por falar. Mas, normalmente, se eu, assim, como uma dica que eu sempre fiz, se eu quero aprender alguma coisa, eu faço um projeto, do começo, meio e fim, porque você simula o que você vai fazer no seu dia a dia. Por exemplo, eu queria entender como funcionava agentes, que eu não estava entrando na cabeça como funcionava, por exemplo, o framework de Agno, que eu gosto muito mais comparado ao Query ou LangChain, que o Agno, para mim, eu falei, cara, quero entender como funciona isso. Eu agora, nas minhas férias, eu peguei, fiz um projeto para entender como que eu faço um modelo, por exemplo, que é como fosse um Google da empresa, que é o RAG, que ele vai responder, por exemplo, a pessoa pergunta uma coisa, ele vai entender o que a pessoa está perguntando, vai saber como que ele vai pegar os chunks de similaridade e mandar para o LLM resumir e responder para a pessoa, que é um Google da empresa, né? E aí eu não sabia como fazer isso, e em 2, 3 dias eu comecei a estudar, do começo ao fim, como eu estruturaria esse projeto. E aí eu estudei, claro, não quis matar minhas férias, e aí eu entendi como que eu pegaria do BigQuery, como que eu faria esses modelos de Vector Embedding, todas essas coisas, e até o final como que a pessoa ela faria no Streamlit. E para mim foi muito assim, né, toda vez que você vai estudar alguma coisa, você tem que fazer um projeto do começo ao fim, e com isso entregável, porque na empresa eles vão te perguntar, beleza, a gente vai fazer isso, como vai ser do começo ao fim, que você vai ter que saber quando você vai começar, quando você vai terminar, quais vão ser os seus entregáveis, e porque o seu modelo, o que ele vai te ajudar na empresa, como ele vai melhorar em receita X%, com esse X% vai trazer um retorno de Y, ou por exemplo, vai melhorar o churn, a taxa de churn, por exemplo. Aí vai ter uma redução de custo de X% lá. E aí você tem que saber essas perguntas, pelo menos entender, para metrificar isso, para ver se seu modelo vai ser uma coisa que vai entregar alguma coisa de valor ou não. E com isso sempre que eu vejo muitas entrevistas de emprego que as pessoas perguntam, você sabe que framework, como funciona um agente, como combater a alucinação, como eu disse antes, você usa RAG, você usa Text-to-SQL, você já usou agentes, multi-agentes, outra pergunta que já fizeram para mim, você já fez o fine tuning de algum modelo? Eu nunca fiz, mas eu falei que fiz. Mas eu comecei a estudar para ver como que é feito o fine tuning de um modelo também. E, enfim, estude sempre do começo ao fim o que você quer entregar, se baseando numa vaga de emprego que você está participando, para ter uma coisa focada ali. E como tema também que é uma dica bônus, que para mim muitos cientistas de dados, ele fica na casinha ali, ele é muito bom, existem muitos cientistas de dados bons, eles estudam, fazem modelos maravilhosos, mas não apresentam para ninguém. E aí pode até colocar no PowerPoint, não apresenta, não sabe apresentar, não sabe vender seu peixe. E assim, é uma coisa que não está escrita nas entrevistas, em nenhum lugar, mas saiba vender seu peixe. Que isso para mim é uma das coisas que muitos cientistas de dados hoje peca. Eu pequei muito nisso. Meu chefe sempre falou, bom, você fez modelos muito legais aqui, poxa, modelo ali que a empresa inteira, poxa, a empresa que eu trabalhei tinha 150 mil pessoas. Uma empresa que aumentou muito o GMV, que é as vendas da empresa, o e-commerce e tal, mas eu não sabia, eu não queria vender, eu não queria fazer PowerPoint, eu não queria ficar apresentando esse modelo, que pra mim, eu fiz o modelo aqui, tá indo bem, beleza, mas ninguém sabia quem tinha feito, por exemplo, o meu chefe queria me colocar mais o meu rosto lá pra aparecer pro pessoal, quem fez foi o Homero, ele fez dessa forma, a gente começou com um GMV X, agora a gente tá com um GMV 30X a mais, né, e isso é uma dica que pra mim hoje, como eu trabalho como consultoria, só sou eu que faço as coisas praticamente, sozinho, e eu comecei a eu mesmo vender meu peixe na empresa, com um modelo básico. Eu falo, não, esse modelo aqui vai melhorar muito, ele dessa forma, ele vai melhorar XPTO, e seu dia a dia, você, em vez de demorar 5 horas fazendo uma coisa, você vai demorar 5 minutos, sabe?
são coisas assim que brilham os olhos das pessoas, e saber vender seu peixe é uma coisa que muitos cientistas de dados como eu não fazia. E essa é a minha dica master aqui que eu queria falar para vocês, porque eu já trabalhei com pessoas que eram cientistas de dados horríveis, só que eles sabiam vender o peixe deles, e quando eles sabiam vender o peixe deles, ele passava na frente de quem era muito melhor tecnicamente. E isso, você fica um pouco frustrado, porque você fala, caramba, a pessoa não sabe fazer um SQL certo, não sabe fazer um Python, toda vez pergunta alguma coisa para mim, só que quando você está até fazendo um pré-programa, alguma coisa, pergunta coisas muito básicas, só que na hora de apresentar a pessoa vira um monstro, sabe, de tão boa, e você fica nervoso na hora de apresentar. E hoje eu tô cada vez mais melhorando essa forma de aprender meu peixe, de me apresentar, mas claro, ser técnico vai ser o mais importante. Tem um limite, né, para cada empresa. Por exemplo, você não sabe o básico ali, você não passa nem na entrevista, isso é meio óbvio, mas aprenda a também vender seu peixe. E bom, pessoal, é isso. Eu tô fazendo, esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo aqui, da mesma coisa, só que o outro ficou um pouco nasalado, sei lá, se fone aqui, tô aprendendo ainda a usá-lo. E eu quero mostrar o meu dia a dia na Espanha, que não vai ser com 5, 6 meses, 1 ano estudando ciência de dados que você vai aprender, porque ciência de dados é matemática, estatística, aprender dashboard, programação, que é o mais importante, saber ter sentido crítico, de curiosidade também, que são coisas que a pessoa, se ela não nasce com isso, ela tem que aprender a ter essa noção de como saber o que perguntar e como perguntar para otimizar o tempo, e como você deduzir quanto você vai demorar numa tarefa também, que é importante. E é isso. Tô tentando cada vez mais mostrar esse meu lado cientista de dados para vocês, mostrar como que é morar na Espanha, trabalhar para europeu, enfim, quero fazer um vídeo também da minha rotina. Eu quero que vocês deem sugestões, por exemplo, Homero, eu quero que você faça um vídeo sobre como que é o dia a dia de trabalhar com uma empresa espanhola que trabalha para multicultural, por exemplo. Eu quero saber como que é o verão europeu. Quero saber como que é, por exemplo, tem vezes que eu tenho que sair aqui de Valência para ir para trabalhar lá em Barcelona. Que aí eu pego um trem e tal, a empresa, quando ela me solicita, eu vou, né? E aí, por exemplo, isso é uma coisa muito legal também, que eu já tive que ir para a Itália, por exemplo, pela empresa, foi bem legal. E bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem, estou aprendendo junto com vocês e vamos crescer juntos. Tchau, até mais.